Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. E o Palmeiras se acertou com o Nino, o zagueiro do Zenit topou salário, tempo de contrato e luvas da proposta feita pelo Palmeiras. Mas calma, o acordo ainda não está fechado, tudo porque o Zenit ainda precisa ser convencido de que é hora de negociar o Nino. Importante registrar que quando o Zenit o compra do Fluminense, o gasto foi de apenas 27 milhões de reais. Ainda assim, agora o Zenit pede para vendê-lo 62 milhões de reais. É mais do que o dobro em relação ao que foi investido. A primeira proposta do Palmeiras foi de 43 milhões de reais. A tendência é que o acordo, se fechado, aconteça entre os 62 milhões pedidos pelo Zenit e os 43 milhões oferecidos pelo Palmeiras. O Verdão ainda topa aceitar um perdão de algo, não dá para chamar de dívida, mas de um valor de 20 milhões de reais. Só para lembrar que o John está sendo comprado pelo Zenit numa operação de 124 milhões de reais. Como o Palmeiras é dono de 20% dos direitos econômicos, o Verdão vai ficar com algo na casa dos 20 milhões de reais e Leila Pereira topa que o Zenit não precise pagar esse valor para que entre nessa composição da negociação do Nino. Pergunta que eu deixo para você, torcedor do Palmeiras. O quanto vale para comprar o Nino? Qual o valor que você gastaria? Já use espaço para comentário e registre a sua opinião. Fechado? Ídolo do torcedor da Roma, Dybala pode estar vivendo seus últimos dias na capital italiana. O jogador é pretendido pelo Flamengo há bastante tempo, pelo Palmeiras e pelo Boca Juniors. Seu contrato com a Roma se encerra em 30 de junho. E ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar sem custos a partir de 1º de julho. Contei para vocês no ano passado que o Flamengo é um dos interessados. Alexandre e Danilo fizeram um enorme filme do atleta para a diretoria e comissão técnica. Eles jogaram juntos durante bastante tempo na Juventus da Itália. O Dybala gosta da ideia de morar no Brasil e em especial no Rio de Janeiro. Surgiu nas últimas horas a informação de que o Palmeiras é outro interessado, mas nesse momento o favorito para contratar o Dybala é o Boca Juniors, que tem todo um aspecto psicológico por trás. Por exemplo, no Boca ele teria a chance de jogar com Leandro Paredes, volante e seu parceiraço. Um dos melhores amigos do Dybala no futebol é justamente o Paredes. Riquelme também já fez todo um processo de convencimento ao Dybala. A ideia do Boca Juniors era contar com o jogador já nessa janela de transferências. A pedida da Roma para liberá-lo com antecedência giraria na casa dos 3 milhões de euros. Dybala que está fora da Argentina há 14 temporadas, sempre jogando no futebol europeu. Temporada atual de 19 partidas, com 2 gols e 2 assistências. Dybala está longe de ser, nesse momento, o protagonista de outros tempos, apesar de ter apenas 32 anos de idade. Você gostaria do Dybala jogando no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário, para opinar. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E o Palmeiras vai tomar um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais com o Facundo Torres, para piorar ainda mais a situação de Anderson Barros e companhia entre torcedores alviverdes. Vale a lembrança de que no ano passado, o Palmeiras desembolsou 73 milhões de reais para comprar o atacante uruguaio do Orlando City. Pois bem, nas últimas horas o Verdão fechou a transferência do atleta com o Austin FC dos Estados Unidos, operação de 9 milhões e meio de dólares ou 51 milhões de reais. Porém, 15% desse valor vai ser destinado ao Orlando City, que havia vendido o atleta para o Palmeiras. Vão restar ao Verdão algo na casa dos 43 milhões de reais, um prejuízo de 30 milhões de reais em apenas um ano. Com detalhe importante, não é a primeira vez que Anderson Barros e companhia fazem maus negócios pelo Palmeiras. Pelo contrário, o índice de acerto em relação a contratações é pequeno. Quero citar o caso do Caio Paulista, comprado por quase 20 milhões de reais num chapéu em cima do São Paulo. O Caio Paulista está sendo emprestado para o segundo clube consecutivo. Contar que Mikael, zagueiro comprado do futebol dos Estados Unidos por mais de 30 milhões de reais, acabou sendo emprestado de forma gratuita para o Inter Miami. Já Bruno Rodrigues, comprado por 25 milhões de reais, não consegue jogar com a camisa alviverde. O que você pensa sobre todos esses números? Já use o espaço para comentário e registre a sua opinião.
E o Palmeiras vai contratar reforços de peso. Antes de vencer o Santos por 1 a 0 em sua estreia na Arena Barueri como mandante na atual temporada, Leila Pereira deu entrevista e foi perguntar: e aí os reforços? Quem chega, Leila? E a resposta da presidente, abre aspas, o Palmeiras está sempre atento ao mercado, querendo fortalecer o elenco. No ano passado, chegamos muito perto em 3 competições. Nem tudo está errado, mas precisamos fazer ajustes. Não posso dizer se estamos negociando com um ou outro jogador. A Leila preferiu evitar comentar especificamente sobre John Arias ou Almada, embora já tenha contado para vocês que as tratativas com o Almada se encerraram depois que o Almada e o Atlético de Madrid não aceitaram a primeira proposta do Palmeiras. Está muito claro pro Verdão que o Almada não pensa em voltar para o Brasil nesse momento. Em relação a John Arias, pode ocorrer um acordo, mas só para metade do ano. O Wolverhampton, o time dele, luta contra o rebaixamento na Premier League e o Arias tem sido titular e marcado gols nos últimos jogos. Depois a Leila ainda foi perguntada: Leila, você tem 20 milhões de euros, por exemplo, para contratar um jogador? Esse é o nível de investimento que o Palmeiras busca? A resposta da presidente: o Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente, não está com dinheiro sobrando e sempre prezamos por honrar nossos compromissos. Jamais vamos contratar um jogador que não podemos pagar. Isso é uma vergonha. O Palmeiras tem condição de fazer excelentes propostas para excelentes jogadores. Não vou falar em valores. Tem alguns jogadores que eu gostaria que viessem, respondeu a presidente. Repasso essa pergunta para você, palmeirense. Quais jogadores você gostaria que fossem contratados pelo Verdão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. E essa história de que Casemiro pode deixar o Manchester United em junho para virar reforço do Palmeiras de graça em julho. O contrato de fato está acabando e o volante de 33 anos de idade da seleção brasileira já pode assinar um pré-contrato. Pois bem, uma conta de palmeirenses afirmou que Casemiro é alvo do Verdão e mais, de que negociações já foram abertas. Entrei em contato com representantes do jogador e também com um dirigente palmeirense para saber o que há de verdade nessa história. E posso assegurar que não existe nenhuma negociação. Primeiro porque o Casemiro não pensa em voltar para o Brasil. Está descartada essa ideia. O jogador é titular absoluto do Manchester United, muito moral por lá, está jogando na seleção brasileira e deve ter propostas para seguir na Europa ou para se mudar para a Arábia Saudita. Depois, porque até pela relação que ele tem com o São Paulo, o Casemiro não pensa em defender um rival tricolor. E mais, Palmeiras busca um primeiro volante, mas entende ser mais fácil contratar o Fabinho, cujo vínculo também se encerra na metade do ano no Al Ittihad, do que em relação ao Casemiro. Portanto, se você palmeirense se animou com essa ideia, saiba que não há qualquer negociação no momento. Só para completar em relação ao Verdão, Abel Ferreira se reapresentou nessa terça-feira, depois de 2 dias a mais de férias em relação ao elenco. O Abel voltaria apenas na quinta-feira, mas diante da repercussão negativa, ele decidiu antecipar seu retorno ao Brasil. O Abel que tirou férias depois dos atletas, porque ficou no Brasil em dezembro para resolver algumas pendências relacionadas ao grupo. E você, o que pensa sobre as contratações alviverde? Já usa espaço para comentário para deixar sua opinião. Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.